E aí, pessoal, vamos dar uma olhada a fundo no Fiagro BBGO11. A gente vai se basear aqui no relatório gerencial com os dados fechados de setembro de 2025, que foi publicado nos meses seguintes. O objetivo é simples: entender o que de fato está acontecendo com o fundo. Bom, para começar, o dado que todo mundo olha primeiro, né? A distribuição. Em setembro, o fundo pagou 90 centavos por cota. E olha, quando a gente compara isso com o preço da cota lá na bolsa, o resultado é um dividend yield bem expressivo. Só que é aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque no mesmo mês, o valor patrimonial da cota, ou seja, o valor de livro dos ativos do fundo, sabe? Esse valor teve uma queda, uma variação negativa de 0,15%. Peraí, como assim? Um fundo que teve um resultado negativo no mês consegue pagar um dividendo tão alto? Essa é a grande pergunta, né? Como é que essa conta fecha? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora para entender. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, um raio-x completo de setembro. Depois, a gente entra na carteira de crédito para ver o que tem lá dentro. Na sequência, vamos entender as estratégias do gestor, dar uma olhada no cenário geral do agronegócio e fechar com uma análise final, amarrando os pontos de atenção. Bora lá então. Começando com o raio-x de setembro, para a gente entender o resultado do mês e o negócio do fundo. Antes de mais nada, só para alinhar todo mundo, estamos falando de um FIAGRO. O que isso significa? É um fundo que investe em ativos ligados ao agronegócio, principalmente em crédito, como os famosos CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. E a grande vantagem é que os rendimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Olha só esse gráfico. Ele mostra bem aquela tensão que a gente falou. De um lado, o rendimento da cota patrimonial ficou negativo. O gestor explica que isso aconteceu por causa da marcação a mercado. Pensa assim, é como se o fundo reavaliasse seus ativos todo dia pelo preço que o mercado pagaria por eles hoje. Não é uma perda de dinheiro por ter vendido algo, é um ajuste contábil. E o principal motivo dessa vez foi um ativo específico, o da Lavoro. Mas, do outro lado, o dividend yield de 1,39% ficou bem acima do CDI do mês. E como isso foi possível? Simples. O fundo usou parte do lucro que estava guardado, acumulado de meses anteriores, para completar o pagamento e manter o rendimento para o cotista. E tem outro ponto que o gestor bate bastante na tecla no relatório: o fundo está sendo negociado com desconto de mais ou menos 30% em relação ao seu valor patrimonial. Na prática, isso quer dizer que comprar uma cota na bolsa está saindo uns 30% mais barato do que a soma do valor de tudo que o fundo tem dentro da carteira. Esse desconto grande reflete a percepção de risco do mercado, talvez por causa de histórias como a da Lavoro, né? E aí fica aquela dualidade. Pode ser uma baita oportunidade de comprar barato ou um sinal de alerta. Ok, entendida a foto do mês, vamos agora abrir o capô e olhar o motor. Vamos mergulhar na carteira de crédito para ver como ela está montada. Olhando a alocação por indexador, a gente vê a estratégia. A maior parte, mais da metade, está em CDI. E isso dá aquela base de rendimento mais previsível, colada na Selic. Aí tem uma fatia importante, mais de 26% em IPCA, que é a proteção contra a inflação. E olha que interessante, tem mais de 12% em caixa, em liquidez. Isso é super importante, porque dá poder de fogo para o gestor, seja para aproveitar uma oportunidade que apareça, seja para se defender em um momento mais turbulento. E quando a gente olha para os devedores, a palavra-chave é diversificação. A carteira está espalhada em mais de 35 empresas diferentes. As maiores posições, como a gente vê aí, são empresas bem conhecidas, como Camil, Nardini, mas nenhuma delas tem um peso gigante no total. E isso é crucial num fundo de crédito, né? É aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se uma empresa der problema, o impacto no todo é bem menor. Ok, cenário desenhado, carteira analisada. Mas e aí, o que o gestor fez de concreto nesse mês? Quais foram as movimentações e as estratégias? Vamos ver agora. Sobre aquele caso da Lavoro que puxou o resultado para baixo, o gestor traz uma informação fundamental. O plano de recuperação da empresa foi aprovado, mas, e aqui está o pulo do gato, os CRAs que estão dentro da carteira do fundo não foram afetados por esse plano. Ou seja, o dinheiro desses títulos específicos continua entrando normalmente. A marcação negativa foi, de novo, uma reavaliação do mercado sobre o risco, e não porque o fundo levou um calote. E o gestor não ficou parado não. Aproveitou o caixa e fez 2 novas alocações no mês. Comprou 3,5 milhões num CRA da Cereal com a taxa pré-fixada travada de mais de 14% ao ano.
uma taxa bem boa. E também colocou 4 milhões num CRA da Boa Safra, pagando 104% do CDI. São movimentos para reforçar a carteira e buscar bons retornos. E aqui, nas palavras do próprio gestor, a gente vê a tese principal. Eles olham para esse cenário de desconto e veem uma oportunidade. Por quê? Porque, segundo eles, a carteira é bem diversificada, com mais de 35 emissores, tem um rendimento médio bem acima do CDI e uma duration de uns 2 anos, que é o prazo médio de vencimento dos títulos. Em bom português, o gestor está dizendo, olha, o preço na bolsa está baixo, mas a qualidade e o potencial de retorno do que a gente tem aqui dentro são muito bons. Beleza, agora vamos dar um zoom out. Vamos sair do fundo um pouquinho e olhar para o cenário geral, para a saúde do setor que sustenta tudo isso, o agronegócio. E os números são fortes. O valor bruto da produção, que é basicamente o faturamento bruto de tudo que o campo produz, tem uma previsão de crescimento bem legal para 2025 de mais de 11%. A expectativa é passar de 1,4 trilhão de reais. O motor do agro parece estar bem aquecido. E olha só que virada. Depois de uma queda em 2024, muito por causa do clima que não ajudou, a projeção para o PIB do agro em 2025 é de uma recuperação forte, um crescimento de mais de 8%. Agora, por que isso é tão importante para quem investe no fundo? Simples. Um setor crescendo forte significa empresas mais saudáveis, com mais capacidade de pagar suas dívidas, ou seja, menor o risco de calote para os títulos que estão na carteira do fundo. Bom, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e fazer uma análise final colocando os pontos positivos e negativos na balança. De um lado, nos pontos positivos, o fundo continua pagando um dividendo alto e constante. A carteira de crédito é bem diversificada, o que dilui o risco, e o setor do agronegócio está no momento forte de crescimento. Do outro lado, o que a gente precisa ficar de olho, a rentabilidade da cota no mês foi negativa por causa da marcação a mercado. Existe sim o risco específico de cada empresa na carteira, como o caso da Lavoro mostrou. E claro, a volatilidade do preço na bolsa, com esse desconto que pode tanto aumentar quanto diminuir. Antes da gente fechar, um recado rápido. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais pessoas tenham acesso a informações relevantes. E tudo isso nos leva à pergunta que fica no ar. Com desconto de 30% na mesa, será que o potencial de ganho dessa carteira, se o humor do mercado melhorar, compensa o risco dessa volatilidade que a marcação a mercado causa no curto prazo? Essa, no fim das contas, é a questão que fica para avaliação.